A porta da suíte presidencial se abriu e Yasmin congelou. O homem diante dela era imponente, com olhos escuros que a atravessavam como lâminas afiadas. Sheikh Rashid Al-Mansur olhou para ela de cima a baixo, o desprezo visível em cada linha do rosto. Quanto? A palavra saiu fria, cortante. Yasmin sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim, quanto? Ele jogou uma pilha de notas sobre a mesa. Não se faça de difícil. Sei exatamente o que você veio fazer aqui. Naquele momento, Yasmin percebeu o erro terrível que havia sido cometido. E o que ela não sabia é que aquele mal-entendido mudaria sua vida para sempre, de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Antes de começarmos esta história inacreditável, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar de que cidade você está assistindo. Yasmin Al-Hakim acordou com o som das risadas vindas do andar de baixo. Era domingo de manhã, mas na mansão da família nada funcionava como em casas normais. Sua meia-irmã, Soraya, provavelmente estava exibindo o vestido novo que custava mais do que Yasmin ganhava em 6 meses trabalhando na pequena biblioteca da universidade. Ela se levantou devagar, ajeitando os óculos que sempre escorregavam do nariz. O espelho do quarto mostrava o que todo mundo sempre via. Uma garota comum, cabelos castanhos sem brilho, roupa simples demais, corpo que nunca chamou a atenção de ninguém. Yasmin tinha aprendido desde cedo que seu lugar era nas sombras. A madrasta, Celina, nunca perdeu uma oportunidade de deixar isso claro. Depois que o pai dela se casou novamente, tudo mudou. Soraya era a estrela da família, bonita, popular, sempre cercada de pretendentes. E Yasmin era apenas um erro que o pai cometeu no primeiro casamento, uma lembrança inconveniente que ninguém sabia bem o que fazer com ela. Ela desceu as escadas, segurando o livro que estava lendo. A sala estava cheia de gente, como sempre acontecia quando havia alguma novidade importante. Celina estava no centro, gesticulando de forma exagerada enquanto falava ao telefone. Soraya olhava para o celular com um sorriso de quem acabara de ganhar na loteria. O pai de Yasmin estava sentado no sofá, com aquela expressão cansada de quem já desistiu de questionar qualquer coisa que aconteça naquela casa. Quando Celina desligou o telefone, o silêncio tomou conta do ambiente. Ela se virou para todos, com os olhos brilhando de emoção. Acabei de receber a confirmação. Soraya foi selecionada para conhecer o Sheikh Rashid Al-Mansur em Al-Qadin. A voz dela soava triunfante, como se tivesse acabado de anunciar que a filha seria coroada rainha. Soraya soltou um gritinho agudo e começou a pular pela sala. Mãe, eu não acredito, isso é incrível. O Sheikh é um dos homens mais ricos do mundo. As amigas dela, que estavam espalhadas pelos sofás, começaram a bater palmas e a gritar junto. Era uma cena de histeria coletiva que fez Yasmin sentir vontade de voltar para o quarto. O pai dela limpou a garganta tentando chamar atenção. Mas espera, isso não é muito rápido? O Sheikh está procurando uma esposa e mal conhece Soraya. Celina revirou os olhos com impaciência. É exatamente por isso que ela precisa ir. Dezenas de mulheres do mundo inteiro vão estar lá. É uma competição, e nossa Soraya tem tudo para ganhar. Ela lançou um olhar rápido para Yasmin, aquele tipo de olhar que dizia claramente ao contrário de algumas pessoas aqui. Yasmin fingiu não perceber e continuou descendo as escadas em silêncio. Ela já estava acostumada com esse tipo de comentário. Pegou uma xícara de café na cozinha e estava prestes a voltar para o quarto quando escutou Celina chamando seu nome. Yasmin, venha aqui. A voz era fria, quase uma ordem. Ela voltou à sala, segurando a xícara com as 2 mãos. Sim? Celina cruzou os braços e a encarou de cima a baixo. Você vai ajudar Soraya a se preparar. Ela precisa de alguém para organizar as malas, separar os sapatos, essas coisas. Você tem tempo livre, não é? Yasmin sentiu o rosto esquentar.
Ela trabalhava todos os dias, estudava à noite e ainda ajudava a cuidar da casa, mas sabia que dizer qualquer coisa seria inútil. Claro, ela respondeu baixinho. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Soraya foi levada a salões de beleza, spas, lojas de grife. Teve aulas de etiqueta, aulas de árabe básico, aulas de como se comportar diante da realeza. Yasmin era a assistente invisível, carregando sacolas, anotando compromissos, garantindo que nada saísse errado. Ninguém agradecia. Ninguém sequer notava que ela estava ali. 3 dias antes da viagem, tudo desmoronou. Yasmin estava no quarto de Soraya, dobrando vestidos caríssimos, quando ouviu um barulho na janela. Era Soraya, escapando pela escada de emergência que dava para o jardim. Ela carregava uma mochila e usava roupas casuais, completamente diferente da imagem de princesa que vinha cultivando. Yasmin correu até a janela e viu um carro esportivo vermelho esperando do lado de fora. Um homem alto, de cabelos longos e sorriso convencido, acenou para Soraya. Ela está fugindo. A percepção atingiu Yasmin como um soco no estômago. Soraya estava abandonando tudo, e quando Celina descobrisse, o caos seria absoluto. Yasmin ficou parada por alguns segundos, sem saber o que fazer. Parte dela queria gritar, chamar alguém, mas outra parte, uma parte pequena e silenciosa, sentiu um alívio estranho. Talvez, sem Soraya por perto, a casa ficasse um pouco mais tranquila. Na manhã seguinte, a bomba explodiu. Celina entrou no quarto de Soraya e encontrou a cama vazia. O grito que ela deu ecoou pela casa inteira. Onde ela está? Onde está minha filha? O pai de Yasmin tentou acalmar a esposa, mas era impossível. Celina estava em pânico total. Ela ligou para o celular de Soraya dezenas de vezes, mas ninguém atendia. Até que, finalmente, uma mensagem chegou. Era um áudio de Soraya, a voz firme e decidida. Mãe, desculpa, mas não vou casar com nenhum sheik. Fugi com Rodrigo. A gente vai para a Argentina. Quando voltar, tudo já vai estar resolvido. Beijos. O celular de Celina caiu no chão. Ela ficou pálida, depois vermelha, depois roxa de raiva. Como ela ousa? Como ela ousa fazer isso comigo? O pai de Yasmin tentou encontrar uma solução. Podemos avisar a família do sheik que houve um imprevisto. Eles vão entender. Mas Celina balançou a cabeça com força. Não! Seria uma humilhação internacional. A família inteira seria ridicularizada. Ela começou a andar de um lado para o outro, os olhos fixos no chão. Então, de repente, parou e se virou para Yasmin com uma expressão que gelou o sangue dela. Você vai no lugar de Soraya. As palavras caíram como uma sentença de morte. Yasmin piscou, achando que tinha ouvido errado. O quê? Celina deu um passo em direção a ela. Você me ouviu. Vai viajar para Al-Qadim. Vai conhecer o sheik. Vai fingir que é a candidata que ele estava esperando. O pai dela se levantou do sofá, alarmado. Celina, isso é loucura. Yasmin não tem nada a ver com isso. Mas Celina não estava ouvindo. Ela apontou o dedo para Yasmin como se estivesse dando uma ordem militar. Você vai fazer isso, ou pode começar a procurar outro lugar para morar. A ameaça estava clara. Yasmin sentiu as pernas tremerem. Ela olhou para o pai, esperando que ele dissesse alguma coisa que a defendesse. Mas ele apenas desviou o olhar, derrotado. Naquele momento, Yasmin percebeu que estava completamente sozinha. 2 dias depois, ela estava em um avião particular rumo a Al-Qadim. As roupas que usava eram as sobras de Soraya, o vestido era grande demais, os sapatos apertados demais. Ela se sentia como uma impostora, porque era exatamente isso que era. O voo durou horas, mas Yasmin mal conseguiu dormir. A cabeça dela girava com 1000 pensamentos. O que aconteceria quando o sheik a visse? Ele ia rir? Ia mandar ela embora na hora? Ia processar a família por desrespeito?
Quando o avião pousou, o calor do deserto atingiu Yasmin como uma onda. Um motorista educado a recebeu e a levou até um carro luxuoso. Tudo era intimidante. O palácio apareceu no horizonte, branco, imponente, como algo saído de um conto de fadas. Mas Yasmin sabia que contos de fadas eram mentiras. O que a esperava ali dentro provavelmente seria o momento mais humilhante da sua vida. Ela foi levada para um quarto enorme, com cama gigante, varandas que davam para jardins de tirar o fôlego. Uma empregada chamada Amira, de olhos gentis, explicou que ela teria algumas horas para descansar antes de conhecer o sheik. Yasmin agradeceu com a voz tremendo. Quando finalmente ficou sozinha, sentou na cama e deixou as lágrimas caírem. Como tinha chegado até ali? Mas não havia tempo para lamentar. Dali a algumas horas, ela teria que enfrentar o Sheikh Rashid. E tudo que ela tinha era um vestido que não servia e a certeza de que aquele seria o dia mais longo da sua vida. Rashid olhou para ela com aquela expressão que não revelava nada. Você aceitaria a virgindade de quem? As palavras caíram entre eles como pedras pesadas. Yasmin engoliu seco, sentindo o rosto esquentar. Ela tinha dito aquilo em voz alta. Como tinha sido tão idiota de deixar escapar? Ele deu um passo em direção a ela, os olhos fixos, como se estivesse tentando ler cada pensamento que passava pela cabeça dela. Fala, Yasmin. Não me deixe com dúvidas. A voz dele era baixa, perigosa até, mas havia algo mais ali. Algo que fez o coração dela bater ainda mais rápido. Eu não quis dizer nada, ela respondeu rapidamente, tentando desviar o olhar. Era só um pensamento idiota. Esquece. Mas Rashid não era o tipo de homem que esquecia. Ele ficou parado ali, bloqueando a saída do quarto, esperando que ela explicasse. O silêncio entre eles cresceu até ficar sufocante. Tá bom. Ela finalmente cedeu, cruzando os braços defensivamente. Eu só estava pensando que alguém como você provavelmente espera que a mulher que vai se casar com você seja pura, tipo, sem experiência nenhuma. E acho que isso não faz sentido porque você claramente não é virgem, mas as regras sempre são diferentes para mulheres, né? O que começou como uma defesa nervosa virou um desabafo completo. Yasmin mal conseguia parar de falar agora que tinha começado. É sempre assim. Homens podem fazer o que quiserem, ninguém julga. Mas mulheres, a gente tem que ser perfeita, intocada, como se não tivéssemos vontades também. E eu estou cansada disso. Cansada de ser julgada pelo que nunca fiz. Rashid continuava em silêncio, apenas observando, e aquilo era pior do que se ele estivesse gritando. Yasmin desejou que o chão se abrisse e a engolisse. Por que ela tinha que abrir a boca? Por que não conseguia simplesmente ficar quieta como sempre fazia? Você terminou? Ele perguntou depois de um momento que pareceu durar uma eternidade. A voz dele estava estranhamente calma. Yasmin assentiu, sem coragem de olhar para ele. Então me escuta agora. Ele se aproximou mais, fazendo com que ela finalmente erguesse os olhos. Eu não me importo se você é virgem ou não, Yasmin. Nunca me importei. O que me importa é se você está aqui por escolha ou por obrigação. Porque se você está sendo forçada a casar comigo, eu cancelo tudo agora. As palavras dele a pegaram completamente desprevenida. Ela piscou algumas vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Você cancelaria? Ela perguntou, a voz saindo fraca. Rashid assentiu, sem hesitar. Não quero uma esposa que me vê como punição. Quero alguém que escolheu estar aqui. E se essa pessoa não é você, então não vamos perder o tempo de ninguém. A sinceridade na voz dele era inegável. Yasmin sentiu algo estranho acontecer no peito. Era como se uma corda que estava apertada há semanas finalmente tivesse sido cortada. Ele não estava bravo com ela. Não estava decepcionado. Ele estava dando a ela uma escolha de verdade. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Eu não quero cancelar.
Ela disse baixinho, as palavras saindo antes que pudesse pensar muito. Eu só estava com medo de não ser o que você esperava. Porque ninguém nunca esperou nada de bom de mim. Rashid deu um meio sorriso. Aquele tipo que transformava completamente o rosto dele. Então, vamos fazer um acordo. Nos próximos dias, vamos nos conhecer de verdade, sem pressão, sem julgamento. E se no final você decidir que não quer se casar, eu respeito. Mas se decidir ficar, quero que seja porque escolheu. Não porque foi obrigada. A proposta era tão diferente de tudo que Yasmin esperava que ela não sabia como reagir. Nos dias seguintes, Rashid cumpriu a palavra. Ele a levou para conhecer o palácio inteiro, mostrando lugares que nem os empregados conheciam. Tinha uma biblioteca enorme, com livros em várias línguas, um jardim secreto com flores que só abriam à noite, um terraço no topo do palácio de onde dava para ver o deserto inteiro. Ele contava histórias sobre a família, sobre como cresceu sob o peso de ser o herdeiro, sobre a pressão constante de ser perfeito. Yasmin ouvia tudo, surpresa de descobrir que alguém tão poderoso também se sentia preso às vezes. Era estranho perceber que eles tinham mais em comum do que ela imaginava. Foi no terceiro dia que Yasmin finalmente se sentiu confortável o suficiente para falar sobre si mesma. Eles estavam sentados no jardim, o sol já se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Ela contou sobre a madrasta, sobre Soraya, sobre o pai que nunca a defendia. Rashid apenas escutava, sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um tempo antes de falar. Você é mais forte do que pensa, Yasmin. Por que sobreviver em um ambiente assim e ainda manter sua bondade? Isso não é fraqueza. É a maior força que alguém pode ter. Pela primeira vez na vida, Yasmin sentiu que alguém realmente a enxergava. A química entre eles crescia a cada dia. Pequenos toques acidentais, olhares que duravam mais do que deveriam, sorrisos que faziam o coração acelerar. Yasmin estava começando a entender o que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre paixão. Não era só atração física, era conexão, era confiança, era se sentir segura com alguém. Mas claro que as coisas não podiam ser perfeitas para sempre. No quinto dia, uma mulher linda, usando um vestido vermelho que parecia ter sido pintado no corpo dela, apareceu no palácio. Ela caminhava pelos corredores como se fosse dona do lugar, e todos os empregados pareciam conhecê-la. Amira encontrou Yasmin no jardim e se apresentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Você deve ser a nova candidata. Que fofa! A voz dela era doce, mas tinha veneno escondido embaixo. Yasmin sentiu imediatamente que aquela mulher era perigosa. Quem é você? Yasmin perguntou, tentando manter a voz firme. Amira riu, um som que parecia cristal quebrando. Sou a prima de Rashid. Crescemos juntos. Na verdade, muita gente achava que a gente ia se casar um dia. Ela pausou, deixando as palavras pesarem no ar. Mas aí você apareceu. A forma como ela disse isso fez o estômago de Yasmin revirar. Amira se aproximou, os olhos brilhando com algo que parecia crueldade. Sabe, eu realmente deveria te agradecer, porque quando Rashid perceber que cometeu um erro te escolhendo, ele vai voltar correndo. Eles sempre voltam. A ameaça era clara. Yasmin queria responder, queria defender seu lugar ali, mas as palavras não saíam. Era como se todas as inseguranças que ela tinha guardado voltassem de uma vez. E se Amira estivesse certa? E se Rashid percebesse que cometeu um erro? E se ela realmente não fosse boa o suficiente? Quando Rashid a encontrou mais tarde, ele percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Ele perguntou, segurando o rosto dela com delicadeza. Yasmin queria contar, mas tinha medo de parecer insegura, de parecer fraca. Então, ela apenas balançou a cabeça. Nada. Só estou cansada. Mas Rashid não era bobo. Ele viu Amira saindo do jardim com aquele sorriso satisfeito e entendeu tudo. Espera aqui, ele disse.
a mandíbula travada de raiva. Yasmin assistiu ele marchar em direção à prima, a postura completamente mudada. Ele não estava mais sendo o Rashid gentil que ela tinha conhecido. Ele era o sheik agora. A conversa entre eles foi em árabe, mas o tom era claro. Rashid estava furioso. Amira tentou argumentar, mas ele cortou cada palavra dela com respostas firmes. No final, ela saiu do palácio com o rosto vermelho, claramente humilhada. Yasmin não sabia o que ele tinha dito, mas funcionou. Quando ele voltou, Rashid se sentou ao lado dela e pegou sua mão. Desculpa por isso. Amira não deveria ter vindo aqui. Ela não tem nenhum direito sobre mim. E nunca teve. Eu deixei isso bem claro agora. A firmeza na voz dele não deixava espaço para dúvidas. Yasmin olhou para ele, vendo a sinceridade nos olhos dele. Você realmente cancelaria o casamento se eu pedisse? Ela perguntou novamente, precisando ter certeza. Rashid assentiu sem hesitar. A qualquer momento. Basta você dizer. Ela respirou fundo, sentindo algo mudar dentro dela. Eu não quero cancelar, ela disse, mais firme dessa vez. Eu quero ficar, porque pela primeira vez na minha vida, alguém me faz sentir que eu mereço ser escolhida. E esse alguém é você. O sorriso que se espalhou no rosto de Rashid foi genuíno, luminoso, transformador. Ele se inclinou devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas Yasmin não recuou. Quando os lábios dele se encontraram, foi suave, respeitoso, mas cheio de promessa. Foi o primeiro beijo dela, e não poderia ter sido mais perfeito. Quando se separaram, Yasmin estava corada, o coração batendo tão rápido que parecia que ia sair do peito. Rashid encostou a testa na dela, sussurrando, obrigado por me escolher também. E naquele momento, Yasmin soube que tinha tomado a decisão certa. Ela não estava mais sendo empurrada para um destino. Ela estava criando o próprio. A tensão no palácio era quase física nos dias que seguiram. Yasmin podia sentir os olhares de desaprovação dos empregados, os sussurros que paravam assim que ela entrava em uma sala. Amira havia sido expulsa, mas deixara sementes de discórdia que ainda germinavam por todos os cantos. Havia quem acreditasse que Yasmin era uma oportunista, uma garota comum que usara truques para prender o sheik. O Conselho de Anciãos, um grupo de homens sérios que assessoravam Rashid em decisões importantes, convocou uma reunião formal. Yasmin não foi convidada a participar, mas sabia que estavam discutindo ela. Rashid passou horas trancado naquela sala com homens que provavelmente achavam que ele havia enlouquecido. Quando ele saiu, a mandíbula estava tensa, mas ele não disse nada sobre o que acontecera ali dentro. Foi naquela noite que tudo ficou ainda mais complicado. Yasmin acordou com sede no meio da madrugada e saiu do quarto para buscar água. Os corredores do palácio eram iluminados por lâmpadas suaves que criavam sombras dançantes nas paredes. Ela estava voltando quando ouviu vozes vindas do escritório de Rashid. A porta estava entreaberta. Curiosidade venceu o bom senso. Yasmin se aproximou silenciosamente e reconheceu a voz do irmão mais novo de Rashid, Karim. Ele visitara o palácio apenas uma vez desde que ela chegara, mas fora frio e distante. Agora ele falava com uma urgência que fez o estômago dela revirar. Você não pode se casar com ela, Rashid. Toda a família está falando. Dizem que você perdeu o juízo. A resposta de Rashid foi firme. Minha vida pessoal não é assunto do conselho nem da família. Eu escolhi Yasmin e ponto final. Karim soltou uma risada sem humor. Escolheu ou foi manipulado? Essa garota apareceu do nada, substituindo a irmã que fugiu. Não te parece conveniente demais? Quem garante que não foi tudo armado? Yasmin sentiu como se tivessem jogado água gelada nela. Armado? Ele achava que ela tinha planejado tudo, que ela queria estar ali. A raiva fervilhava dentro dela, mas também havia medo. Se a família inteira pensava assim, como ela poderia lutar contra isso?
Cuidado com o que você está dizendo, Karim. A voz de Rashid saiu baixa e perigosa. Yasmin não é manipuladora. Ela foi forçada a vir para cá, tanto quanto eu fui pressionado a aceitar esse acordo. A diferença é que agora escolhemos ficar juntos. E isso não é da conta de ninguém além de nós dois. Mas Karim não desistia. Você está pensando com o coração, não com a cabeça. E isso é perigoso para um líder. Se você se casar com ela, vai enfrentar resistência não só da família, mas de aliados políticos. Yasmin ouviu o som de algo batendo contra a mesa. Rashid devia ter socado a madeira. Então que enfrentem. Não vou desistir dela. O silêncio que se seguiu foi tenso. Karim finalmente suspirou. Espero que você saiba o que está fazendo, irmão. Porque se isso der errado, não será só seu coração que vai pagar o preço. Quando ele saiu, Yasmin mal teve tempo de se esconder atrás de uma coluna. Ele passou por ela sem perceber, o rosto sombrio. Ela ficou ali parada, o coração batendo forte. Rashid apareceu na porta do escritório segundos depois, como se soubesse que ela estava ali. Há quanto tempo está aí? A voz dele não estava brava, apenas cansada. Yasmin saiu da sombra, as mãos tremendo. Tempo suficiente para ouvir que sua família me odeia, que acham que sou uma aproveitadora. Ele caminhou até ela e segurou seus ombros com firmeza. Não me importa o que eles acham, me importa o que você acha. Me importa que você esteja aqui por vontade própria. Yasmin olhou para ele com os olhos marejados. Mas e se eles tiverem razão, Rashid? E se eu só trouxer problemas para você? Talvez você devesse escolher alguém que facilitasse sua vida, não que a complicasse. A expressão dele se suavizou. Yasmin, minha vida inteira foi facilitada. Tudo o que eu quis, eu tive. Todas as portas se abriram. E sabe o que isso me trouxe? Vazio. Até você chegar. Ele encostou a testa na dela. Você me desafia. Me faz pensar, me faz sentir. Isso não é complicação, é vida de verdade. Ela queria acreditar nele, queria tanto que aquilo fosse suficiente. Mas o medo era como uma sombra constante. E se não for? E se a pressão for demais? Então enfrentamos juntos, ele disse simplesmente. Porque desistir de você não é uma opção para mim. A semana seguinte, testou aquela promessa de todas as formas possíveis. Celina, a madrasta de Yasmin, começou a ligar insistentemente. Ela tinha descoberto, através de fofocas de conhecidos, que Yasmin ainda estava no palácio e não estava feliz. Você deveria ter voltado há semanas. Soraya está furiosa, que você roubou o lugar dela. Yasmin quase riu da ironia. Soraya foi embora por vontade própria, mãe. Eu só vim porque vocês me obrigaram. Celina bufou. Não importa. Agora que você conseguiu enganchar o sheik, pelo menos seja esperta. Exija dinheiro, uma casa, alguma coisa. Não seja idiota de se apaixonar de verdade. Homens como ele não se casam com garotas como você. As palavras cortavam fundo porque tocavam nas inseguranças que Yasmin já carregava. Ela desligou o telefone sem responder e sentou na cama, abraçando os joelhos. Celina estava errada. Precisava estar. Mas e se não estivesse? E se no final das contas, Rashid percebesse que cometeu um erro? Foi Amira quem encontrou Yasmin chorando no jardim mais tarde. A empregada gentil que a recebera no primeiro dia se sentou ao lado dela sem pedir permissão. Posso te contar uma coisa? Yasmin apenas assentiu, enxugando as lágrimas. Trabalho aqui há 15 anos. Vi muita gente passar por esse palácio. Príncipes, princesas, dignitários. E nunca vi o Sheikh Rashid olhar para alguém da forma que olha para você. Yasmin soltou uma risada molhada. Ele nem me conhecia direito até algumas semanas atrás. Amira sorriu. Às vezes é assim. A gente passa a vida inteira procurando algo e quando encontra, reconhece na hora. Ele te escolheu, Yasmin. Não porque foi forçado, mas porque quis. E isso é raro, mais raro do que você imagina. Aquelas palavras trouxeram um pouco de conforto, mas a tempestade
estava longe de acabar. No dia seguinte, uma delegação de políticos importantes chegou ao palácio. Eram homens poderosos, com conexões que iam além das fronteiras do país. E todos tinham uma opinião sobre com quem Rashid deveria se casar, e nenhuma delas incluía Yasmin. Ela observou de longe enquanto eles se reuniam no salão principal. Rashid estava no centro, ouvindo com uma paciência que ela sabia que estava no limite. Um deles, um homem gordo com barba grisalha, falava alto demais. Você precisa pensar na aliança que esse casamento pode trazer. Uma união com a família Al-Farsi fortaleceria sua posição internacionalmente. Rashid mantinha a expressão neutra. Minha posição é forte o suficiente. O homem se inclinou para a frente. Com todo respeito, Sheikh, seu coração não pode governar suas decisões políticas. A garota que escolheu não traz nenhuma vantagem estratégica. Aliás, traz desvantagem, já que a família dela é conhecida por escândalos. Foi aí que Rashid se levantou. A sala inteira silenciou. Vocês vieram até aqui para me dizer com quem devo ou não me casar? O tom dele era baixo, mas havia aço nas palavras. Agradeço o interesse, mas minha vida pessoal não está aberta à votação. Yasmin fica. E qualquer um que tenha problema com isso pode se retirar agora. O silêncio foi absoluto. Ninguém se moveu. Ninguém ousou desafiar aquela ordem direta. Depois de alguns segundos tensos, os homens começaram a se levantar, um por um, fazendo reverências rígidas antes de sair. Quando o salão ficou vazio, Rashid soltou um suspiro pesado e passou as mãos pelo rosto. Yasmin saiu do esconderijo e caminhou até ele. Você não precisava fazer isso. Ele a puxou para um abraço apertado. Precisava sim, porque se eu deixar que outros decidam minha vida agora, nunca vou parar. A voz dele estava cansada, mas determinada. Além disso, você vale muito mais do que qualquer aliança política que eles possam oferecer. Ela se afastou um pouco para olhar no rosto dele. Rashid, eu não quero ser a razão de você perder apoio. Não quero que se arrependa. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. A única coisa que eu me arrependeria é de deixar você ir. Entende isso? Tudo o resto a gente resolve. Mas você não é negociável. Naquela noite, deitada na cama, Yasmin finalmente sentiu que talvez, apenas talvez, eles realmente tivessem uma chance. Seria difícil. Haveria mais obstáculos, mais pessoas tentando separá-los. Mas pela primeira vez, ela acreditava que valia a pena lutar. Porque Rashid estava lutando por ela, e ela faria o mesmo por ele. A notícia do noivado espalhou-se pelo palácio como fogo na areia do deserto. Funcionários cochichavam pelos corredores, membros da família ligavam constantemente exigindo explicações, e a imprensa internacional começou a cercar os portões do palácio. Yasmin acordou no dia seguinte, sentindo que tudo tinha sido um sonho estranho e maravilhoso. Até olhar para o anel simples, mas lindo, brilhando em seu dedo. A reação da família foi exatamente o que ela esperava, dividida, tensa e carregada de julgamento. A mãe de Rashid, Sheikha Amina, convocou uma reunião familiar urgente. Yasmin estava nervosa quando entrou no grande salão onde todos já estavam reunidos. Os olhos se viraram para ela com uma mistura de curiosidade, desaprovação e, em alguns casos, hostilidade mal disfarçada. Rashid segurou sua mão com firmeza enquanto a conduzia para o centro da sala. Ele não parecia nem um pouco intimidado pela multidão de rostos sérios que os observava. Mãe, membros da família, ele começou com voz clara e firme. Apresento a vocês minha noiva, Yasmin, e antes que qualquer um possa questionar minha escolha, deixo claro que esta decisão não está aberta à discussão. Sheikha Amina se levantou lentamente, a dignidade real evidente em cada movimento. Rashid, entendo que seu coração fala alto, mas você precisa entender que um casamento real não é apenas sobre amor, é sobre alianças, tradições, responsabilidades. Ela lançou um olhar rápido para Yasmin.
Esta garota não tem treinamento, não conhece nossas tradições, não traz nenhuma vantagem estratégica para a família. E foi exatamente por isso que me apaixonei por ela, Rashid respondeu calmamente. Porque ela não é estratégica, ela é real. Não se aproximou de mim por interesse, não fingiu ser algo que não é. Yasmin me viu como homem, não como título ou fortuna. Ele olhou diretamente para a mãe. E depois de anos, me sentindo sozinho, mesmo cercado de pessoas, isso vale mais do que qualquer aliança política. O silêncio que seguiu foi tenso. Vários tios e tias trocaram olhares desconfortáveis. Karim, o irmão mais novo de Rashid, finalmente quebrou o silêncio. E se ela realmente estiver interessada apenas no dinheiro? Como podemos ter certeza de que não é uma aproveitadora bem treinada? As palavras eram cruéis, mas Yasmin forçou-se a manter a compostura. Antes que Rashid pudesse responder, foi Yasmin quem falou. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Com todo o respeito, eu não pedi para vir aqui. Não procurei Rashid. Fui forçada a viajar no lugar da minha irmã por uma família que me tratava como invisível. Ela olhou ao redor da sala, encontrando cada par de olhos. Se eu quisesse dinheiro, teria aceitado qualquer proposta que ele fizesse nos primeiros dias. Mas não aceitei, porque não estava aqui para ser comprada. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu me apaixonei por um homem que me tratou com respeito quando todos os outros me trataram como substituta descartável. Um homem que conversava comigo sobre sonhos e medos, não sobre fortunas e títulos. Se vocês acham que isso não é suficiente, tudo bem. Mas não vou permitir que questionem minha honestidade quando tudo que fiz foi ser honesta desde o primeiro dia. O discurso deixou a sala inteira em silêncio. Sheikha Amina observava Yasmin com uma expressão que era impossível decifrar. Depois do que pareceu uma eternidade, ela finalmente falou. Você tem coragem, garota. Isso não pode ser negado. Ela olhou para Rashid. Se meu filho escolheu você, então precisará provar que é digna dessa escolha. Não para mim, mas para si mesma. Não era uma aprovação completa, mas também não era uma rejeição total. Era uma chance, e para Yasmin isso era suficiente. Nos dias seguintes, Yasmin foi submetida a um treinamento intensivo sobre etiqueta real, tradições árabes, protocolo de palácio. Foram horas de aulas sobre como se vestir, como falar, como se comportar em eventos formais. Era exaustivo e às vezes humilhante. A instrutora principal, uma mulher chamada Salma, era especialmente rigorosa. Ela corrigia cada movimento de Yasmin, cada palavra, cada gesto. Isso é inaceitável. Uma futura sheikha não pode gesticular dessa forma. Sua postura está toda errada. Você precisa aprender a sorrir sem mostrar emoção demais. Os comentários eram constantes e desgastantes. Mas Yasmin aguentava tudo, porque sabia que era necessário. Ela não queria envergonhar Rashid. Não queria dar razões para que a família dissesse que ele havia cometido um erro. Então, ela praticava até suas costas doerem, até sua mandíbula ficar tensa de tanto sorrir da forma certa, até seus pés sangrarem dos sapatos apertados que precisava usar. Foi Rashid quem a encontrou chorando no jardim uma noite, depois de um dia particularmente difícil de treinamento. Ele se sentou ao lado dela, sem dizer nada por alguns minutos, apenas segurando sua mão. Você não precisa se tornar outra pessoa, Yasmin. Eu me apaixonei por quem você é, não por quem eles querem que você seja. Mas eu preciso aprender, Rashid, ela disse entre soluços. Preciso ser digna de estar ao seu lado. Não quero que se arrependam por ter me escolhido. Ele virou o rosto dela para que seus olhos se encontrassem. Eu nunca vou me arrepender. Nunca. E se alguém tem problema com quem você é, o problema é deles, não seu. As palavras dele trouxeram conforto, mas Yasmin sabia que a realidade era mais complicada.
Ela precisava encontrar um equilíbrio entre manter sua essência e se adaptar a um mundo que era completamente novo para ela. Seria possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Ou ela teria que escolher entre ser ela mesma e ser aceita? A resposta veio de uma fonte inesperada. Sheikha Amina pediu para falar com Yasmin a sós. A conversa aconteceu no jardim privado da matriarca, um lugar belíssimo, cheio de flores raras e fontes de água cristalina. Yasmin estava nervosa, mas tentou não demonstrar enquanto se sentava em frente à sogra. Você me lembra alguém, Amina começou, olhando para as flores ao redor. Quando era jovem, me apaixonei por um homem comum. Não era príncipe, não tinha fortuna. Era apenas um artista que pintava paisagens do deserto. Minha família ficou horrorizada. Yasmin ouviu em silêncio, surpresa com a revelação. Eu escolhi a família, continuou Amina, sua voz carregada de arrependimento. Casei com um homem que meus pais escolheram. Foi um bom casamento, tive filhos maravilhosos. Mas sempre me perguntei como teria sido minha vida se tivesse tido coragem de escolher o amor. Ela olhou diretamente para Yasmin. Meu filho teve essa coragem, e parte de mim inveja isso. Ela se inclinou para frente, a expressão suavizando. Não estou dizendo que será fácil. As pessoas vão julgar, vão comentar, vão esperar que você fale. Mas se você realmente ama meu filho, e ele ama você, então vocês têm algo que a maioria dos casamentos reais nunca terá. Vocês têm escolha, e isso é mais poderoso do que qualquer tradição. Pela primeira vez, desde que chegara ao palácio, Yasmin sentiu que tinha uma aliada de verdade. Não era uma aprovação completa, mas era um começo. E às vezes, começos eram tudo o que a pessoa precisava para seguir em frente. A semana seguinte trouxe um novo desafio. O primeiro evento público de Yasmin como noiva oficial de Rashid. Era um jantar beneficente com centenas de convidados importantes, incluindo políticos, empresários e membros de outras famílias reais. Yasmin estava aterrorizada. Ela passou horas se preparando. O vestido era lindo, um design tradicional com toques modernos que Amina havia pessoalmente escolhido. A maquiagem foi feita por profissionais. Os cabelos estavam perfeitos, mas quando ela olhou no espelho, mal reconheceu a pessoa que via. Seria essa realmente ela ou apenas uma versão fabricada para agradar os outros? Rashid apareceu na porta do quarto, vestindo um traje formal que o fazia parecer ainda mais imponente do que o normal. Quando seus olhos encontraram os dela, o sorriso que se espalhou em seu rosto foi genuíno e cheio de admiração. Você está linda. Mas suas palavras seguintes foram ainda mais importantes. Você está pronta para enfrentar o mundo comigo? Yasmin respirou fundo e assentiu. Pronta. E com a mão dele na dela, ela sabia que talvez, apenas talvez, eles realmente conseguiriam superar tudo que viria pela frente. Porque no final das contas, não importava o que os outros pensavam. Importava que eles tinham escolhido um ao outro, e essa escolha valia mais do que qualquer aprovação externa. O evento beneficente era grandioso. Centenas de convidados importantes circulavam pelo salão principal do palácio. Homens de negócios de vários países, embaixadores, membros de outras famílias reais. Yasmin estava ao lado de Rashid, usando um vestido que Amina havia escolhido, simples mas elegante, que a fazia sentir como alguém que pertencia ali. Durante as primeiras horas, tudo correu bem. Yasmin conversou com várias pessoas, sempre com Rashid ao lado, apresentando-a com orgulho visível. Mas então ela viu Celina, Soraya e o pai entrando no salão. O coração dela apertou imediatamente. Como eles haviam conseguido convites? Rashid notou a mudança na expressão dela e seguiu seu olhar. Eles não foram convidados, ele murmurou, a mandíbula ficando tensa. Alguém os deixou entrar sem autorização.
Antes que pudesse fazer qualquer coisa, Celina já estava caminhando em direção a eles com aquele sorriso falso que Yasmin conhecia tão bem. Yasmin, querida, como você está linda! A voz dela era alta demais, atraindo a atenção de pessoas ao redor. Yasmin forçou um sorriso educado. Olá, Celina. Não esperava ver vocês aqui. O tom dela era frio, mas cortês. Soraya apareceu ao lado da mãe, usando um vestido vermelho chamativo que parecia ter sido escolhido especificamente para competir com o de Yasmin. Bem, quando soubemos do evento, achamos importante apoiar. Afinal, somos família. A forma como ela disse família fez Yasmin sentir raiva fervilhando no peito. Rashid colocou a mão nas costas dela, um gesto de apoio silencioso que não passou despercebido por ninguém. Com licença, disse ele educadamente, mas firmemente. Preciso apresentar minha noiva para alguns convidados importantes. Ele conduziu Yasmin para longe antes que Celina pudesse protestar. Eles não vão estragar essa noite, Rashid disse baixinho enquanto caminhavam. Você está aqui como minha igual, não como a garota que eles humilhavam. Nunca esqueça isso. As palavras dele trouxeram conforto, mas Yasmin sabia que a presença da família não era coincidência. Eles estavam ali por algum motivo. Meia hora depois, descobriu qual era. Celina estava no centro de um grupo de convidados, contando histórias sobre como ela sempre soube que Yasmin tinha potencial especial. Como ela pessoalmente incentivou Yasmin a aceitar a oportunidade em Al-Qadin. Como estava tão orgulhosa de ver a enteada se tornando sheika. Cada palavra era uma mentira descarada, mas dita com tanta convicção que algumas pessoas pareciam acreditar. Yasmin observava de longe, sentindo uma mistura de raiva e desgosto. Elas estavam tentando se associar ao sucesso dela agora, depois de anos fazendo ela se sentir invisível. Foi Amina quem finalmente interveio. A matriarca se aproximou do grupo onde Celina falava e interrompeu educadamente. Desculpe, mas acho que há um mal-entendido. Yasmin me contou histórias muito diferentes sobre como foi tratada por sua família. A sala ficou em silêncio. Celina perdeu a cor do rosto. Na verdade, continuou Amina com voz calma, mas firme, ela me contou sobre anos de humilhação, sobre ser forçada a vir para cá no lugar da irmã que fugiu, sobre nunca ter recebido apoio ou amor de vocês. Então, acho melhor não tentarem reescrever a história agora. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Soraya tentou defender a mãe, mas Amina a cortou. Vocês foram convidados a se retirar, e desta vez será permanente. A segurança do palácio os escoltou para fora, e Yasmin sentiu um peso enorme saindo de seus ombros. Pela primeira vez, alguém da família de Rashid havia defendido ela publicamente. Amina se aproximou e segurou sua mão. Ninguém vai humilhar você enquanto eu estiver viva, querida. O resto da noite foi maravilhoso. Yasmin dançou com Rashid no centro do salão, sob olhares de centenas de pessoas, mas sentindo como se estivessem sozinhos no mundo. Ele a conduzia com confiança, mas também com ternura. Você está feliz? Ele perguntou baixinho. Yasmin olhou nos olhos dele e respondeu com sinceridade total. Mais feliz do que jamais pensei que poderia ser. Rashid sorriu, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto. Então, minha missão na vida está cumprida. As semanas seguintes foram de preparativos para o casamento oficial. Seria uma cerimônia grande, com convidados do mundo inteiro, mas Rashid garantiu que também tivesse toques pessoais importantes para Yasmin. Ele a levou para escolher as flores, para provar os pratos que seriam servidos, para decidir a música. Cada decisão era tomada juntos, como uma parceria real. E Yasmin percebia que isso era o que diferenciava o relacionamento deles. Ele a via como igual, não como propriedade ou acessório.
No dia do casamento, Yasmin acordou nervosa, mas também radiante. Amira ajudou ela a se vestir, arrumando cada detalhe com cuidado. O vestido era uma combinação perfeita de tradição e modernidade, respeitando a cultura árabe, mas também refletindo a personalidade de Yasmin. Quando ela se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que via ali. Não era apenas a roupa ou a maquiagem, era a confiança nos olhos, a postura ereta, o sorriso genuíno. Ela tinha se transformado, não em alguém diferente, mas na melhor versão de si mesma. E isso só foi possível porque Rashid a amava exatamente como ela era. A cerimônia aconteceu ao pôr do sol, no jardim principal do palácio. Centenas de pessoas estavam presentes, mas Yasmin só tinha olhos para Rashid, esperando no altar com uma expressão de emoção que ela nunca tinha visto nele antes. Quando ela começou a caminhar em direção a ele, viu lágrimas nos olhos dele. Os votos foram trocados em árabe e português, simbolizando a união de duas culturas. Rashid prometeu amá-la, respeitá-la e protegê-la todos os dias de sua vida. Yasmin prometeu ser sua parceira, sua confidente e seu porto seguro. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, o beijo deles foi aplaudido por todos os presentes. A festa durou até a madrugada. Yasmin dançou com dezenas de pessoas, conversou com convidados de vários países, mas sempre voltava para o lado de Rashid. Ele era seu eixo, seu centro de gravidade, e ela sabia que ele sentia o mesmo sobre ela. Meses depois, Yasmin estava sentada no jardim que tinha se tornado seu lugar favorito no palácio. Ela estava lendo um livro quando sentiu Rashid se sentar ao lado dela. Ele segurou sua mão e entrelaçou os dedos. "Sabe o que percebi?" ele disse. "Que nada do que conquistei na vida me trouxe tanta realização quanto estar aqui com você." Yasmin sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Quem diria que aquele mal-entendido inicial nos traria até aqui? Rashid riu baixinho. "Não foi um mal-entendido. Foi o destino corrigindo meu caminho." Eles ficaram ali sentados, em silêncio confortável, observando o sol se pôr no horizonte do deserto. A vida não era perfeita. Ainda havia desafios, momentos difíceis, obstáculos a superar. Mas agora Yasmin enfrentava tudo com a certeza de que não estava sozinha. Tinha um parceiro de verdade, alguém que a amava não apesar de suas imperfeições, mas incluindo elas. E aquela garota que um dia se sentiu invisível, menosprezada e sem valor, agora era a sheika de um reino inteiro. Não porque casou com um homem poderoso, mas porque encontrou sua própria força. O amor de Rashid apenas iluminou o que sempre esteve lá, esperando para ser descoberto. Se você chegou até aqui e se emocionou com a história de Yasmin e Rashid, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que todos merecem ser vistos, valorizados e amados pelo que realmente são. Sua história pode não ter começado da melhor forma, mas isso não define como ela vai terminar. Obrigado por assistir e até a próxima.